Olá, internet! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Felipe e hoje eu trago pra vocês a crítica séria de The Batman. Cara, eu acho que é a primeira vez que eu assisto um filme do Batman que me traz uma sensação estranha, porque o que se pensa quando vê um filme de super-herói? Vai ter ação, vai ter muita porradaria e vai ter um conflito direto com o vilão principal. The Batman quebra completamente essa expectativa, mas assim, de um jeito bom, de um jeito extremamente positivo. Ao longo de 3 horas, tudo que a gente vê é o Bruce questionando o método dele aplicado como herói e ao mesmo tempo tentando resolver o grande crime que está sendo executado ali pelo Charada, ou melhor, a série de crimes. A gente vê um Bruce que não dedica mais o tempo de vida dele tentando ser Bruce. Ele é Batman 24 horas por dia. Só que no processo de tentar derrotar os charadas, tentar entender tudo o que tá acontecendo, ele percebe que não dá pra levar a vida desse jeito. Ele precisa se tornar algo diferente. Ele não pode ser só uma criatura das trevas. Ele não pode ser só o Batman sombrio o tempo todo. E isso é o grande primor do filme. Porque geralmente a gente vê o quê? Um Bruce Wayne boêmio, que pega mulheres, que paga de bonzão, que gasta dinheiro com coisas fúteis. E um Batman realmente dedicado, realmente focado em ser o Batman. Só que a gente não tá falando aqui de um Batman experiente. Esse Batman, ele tem apenas 2 anos de herói. Ou melhor, não é nem de herói, ele ainda não passou do ponto pra se tornar um herói. Ele é um vigilante. E a forma como isso vai crescendo dentro do filme, amarrado com toda a trama do Charada, que quer desmascarar a verdade sobre Gotham, que é uma cidade extremamente corrupta e nojenta, não de forma literal, mas também é traduzido isso em certos pontos do filme, é algo primoroso. O Matt Reeves, ele sabe muito bem aonde ele quer ir, ele deixa muito claro o que ele tá fazendo. Tanto é que a história do filme, ela pode ser percebida da seguinte forma. A gente não tá ali assistindo o Batman conversando com Gotham. Gotham veio muito antes do Batman. A história da cidade, tu consegue perceber que ela já existia muito antes do Bruce sequer declarar: não, eu vou ser o protetor dessa cidade. Não, a cidade, ela tá ali desde sempre. O Bruce é só mais um dentro de 1 milhão. Tu quer fazer a diferença real? Amigo, você tem que entender a história da cidade primeiro. A construção do Matt Reeves é algo genial. Ele mesmo falou nas entrevistas, eu tava conversando com o Morato, que é um amigo meu outro dia, no caso ontem, né, quando eu fui, antes de eu gravar isso aqui, e o Matt Reeves, ele falou, ele não pensou primeiro no Batman, ele pensou na cidade. Gotham é um organismo vivo. Depois que tu estabelece Gotham e todas as ligações, sejam elas a plena vista ou por baixo dos panos, tudo isso foi estabelecido muito antes de chegar e colocar o Batman. Tanto é que, de certa forma, tu consegue perceber que o Batman, ele é praticamente um estrangeiro dentro da cidade. Mas não porque ele não é nascido em Gotham, ele é nascido em Gotham. Só que ele é uma presença indesejada. Consegue perceber que a cidade tem um misto de aceitação e rejeito quanto ao Batman. E tudo isso sendo executado durante 3 horas, enquanto apresenta protagonista, antagonista, personagens de apoio, interesse amoroso, sendo trabalhado e colocado em foco em cada parte de uma forma muito balanceada e equilibrada, é o que faz The Batman ser um filme sensacional. Ele chega no mesmo nível que Cavaleiro das Trevas, só que a diferença aqui é que Cavaleiro das Trevas é uma sequência de um filme de origem. Então tem muitos elementos que já foram pré-estabelecidos que não precisam ser tocados para o filme funcionar. Enquanto que The Batman consegue, num filme de origem, que não é exatamente um filme de origem, né? É um filme de apresentação ali do Batman do Robert Pattinson, consegue apresentar um universo e ao mesmo tempo se igualar a Cavaleiro das Trevas.
O trabalho do Matt Reeves pra construir tudo isso e fazer funcionar é o que chama bastante atenção. O foco dele aqui não é explosão, não é megalomania, não são brigas, não é conflito físico. O que menos vai ter nesse filme é conflito físico, mas isso não é nem um pouco negativo, porque o que importa de verdade no filme é a construção de um universo, é o mistério da motivação do Charada, do que o Bruce Wayne vai descobrir, como que ele vai reagir às descobertas dele sobre a cidade, como que ele vai lidar com essas descobertas, porque como eu falei, o Bruce Wayne, o Batman, ele é praticamente um estranho dentro da cidade. E em determinado ponto do filme, isso fica extremamente explícito. O Bruce não conhece a própria história. E é essa desvantagem que ele tem contra o Charada. O Charada sabe de tudo. O Charada conhece tudo e todos. Ele tá por dentro de todos os esquemas. E é por isso que ele é um vilão tão desafiador. Pela primeira vez em um filme do Batman, a gente não tá vendo um Batman que sabe de tudo, que tá por dentro de tudo. É basicamente o mesmo pique de Batman Corte das Corujas. É como se tivesse toda uma sociedade secreta por baixo de Gotham, por dentro da sociedade, que o Bruce desconhecia. E a falta de conhecimento, a falta de noção do Bruce dentro de tudo isso, tendo que descobrir, tendo que sempre ficar 2, 3 passos atrás do Charada, é o que me fez comprar com tranquilidade o filme. Aqui a gente tá vendo um Bruce que tá desesperado pra provar o valor dele, não pras pessoas, mas pra si mesmo. Ele quer porque quer vingar os pais dele, ele quer ser um símbolo de vingança, ele quer tentar ser a todo custo essa figura mitológica que é o Batman, só que ele não sabe como. Ao mesmo tempo, ele quer derrotar o Charada sem saber como é que são as regras do jogo, sem conhecer o terreno em que o jogo está acontecendo, sem conhecer quem são as peças envolvidas. Por isso ele tá sempre atrás. Ele pode conseguir desvendar uma ou outra charada que o Charada deixa pra trás. Mas isso não significa que ele sabe o que vem a seguir. E o filme todo a gente vê o Batman e o Gordon sendo parceiros, sendo amigos, tentando encontrar a grande charada que tá ali no final, tentando descobrir pra onde que o Charada quer ir. A interação do Bruce com a polícia, inclusive, é outro ponto alto do filme, porque a gente vê o Bruce e o Gordon sendo muito próximos, ao mesmo passo que a polícia é extremamente contrária à presença do Batman ali. Então isso dá uma vantagem tática pro Bruce e pro Gordon muito grandes, porque o Gordon ele sabe que o Batman é um aliado, só que a polícia não tem essa noção. Então na hora de tentar disfarçar pra um ou outro policial ali meio corrupto, o trabalho fica muito fácil. É só o Batman dar um soco na cara do Gordon que acabou, resolveu. A polícia vai ficar contra o Batman e ele vai poder agir livremente. Aí no meio disso tudo a gente tem a Mulher Gato, que tem uma rixa pessoal ali com alvos do Charada. A gente tem o Pinguim, que é um capanga do Carmine Falcone, mas que ao mesmo tempo almeja muito mais. E o pouco tempo de tela que ele tem deixa muito claro que ele tá preparado pra assumir e pra ser muito maior do que ele realmente é. Então ele ser um coadjuvante participando ali em pequenas cenas específicas fazem ele ter a proporção ideal do que vem a seguir, porque esse não é a hora dele brilhar, mas tu vê que tá ali a faísca que vai tornar o Pinguim, que é um mero capanga, no protagonista, no grande criminoso, chefe do crime, que é o Pinguim, de fato. Agora falando do grande vilão do filme, que é o Charada. Cara, o Paul Dano, ele deu um show durante o filme, porque o Charada, ele não é um vilão que se leva a sério na maioria das adaptações. Ele não é um vilão sério. A gente vê isso na série da Arlequina, a gente vê isso na franquia Arkham, que apesar dele ser um maníaco, ele ainda assim é tratado como piada pelas intermináveis missões de catar troféus espalhados pela cidade. Tudo isso torna o Charada um vilão meio patético. Só que o Matt Reeves, ele viu o valor verdadeiro de um psicopata no Charada.
Ele conseguiu trazer um personagem tão perturbado, mas ao mesmo tempo tão amedrontador, que eu me pergunto se o Charada sempre foi desse jeito, ou se isso é criação do Matt Reeves. Ele trouxe pela primeira vez uma visão de como seria o Charada ideal. Ele construiu uma versão completamente diferente de Charada, consegue ser amedrontador e consegue te fazer questionar se ele tá de fato errado ou certo. A gente tem aqui um contador, que é o Edward Neston, que descobriu a mega maracutaia de Gotham com uma premissa de vida renovada através de um fundo de investimento ali que foi corrompido pelo Falcone, pela máfia e pela polícia. E a gente vê ele tentando desmascarar a verdade, só que de uma forma estranha, pra dizer o mínimo. Porque o Charada, ele não é um cara que é direto ao ponto. Ele gosta de brincar, ele gosta de fazer charadas. É o nome dele. Mas ele gosta de instigar as pessoas a descobrirem o que tá acontecendo. Só que esse é o problema. Se ele fosse só um contador que pegasse todos os dados dele pra provar o que tá acontecendo e fosse direto pra polícia, ou iam sumir com as provas, ou iam matar ele. Então o que ele fez? Ele se tornou um vilão. Ele se tornou um símbolo. Ele vai lá e ele mostra, através de vários crimes, de vários eventos mirabolantes, o que tá acontecendo. Ele vai revelando a verdade através de charadas, porque dessa forma ele vai instigar as pessoas a pensarem no que tá acontecendo. E quanto mais tu pensa, mais verdades vão sendo reveladas. Como acontece em determinado ponto do filme, que o Batman tá investigando um acontecimento ali, ele encontra um pendrive. Quando ele liga esse pendrive, tudo que tava no pendrive tá na cara do Batman e tá na mídia. A mídia tem acesso a tudo. Ou seja, quanto mais tu vai tentando descobrir o que ele tá querendo dizer, mais todo mundo vai sabendo. Dessa forma, ninguém tem controle real sobre o que tá sendo exposto ou não. É do público. A verdade pertence ao povo. Então, o Charada, de certa forma, ele é um anarquista, ao mesmo tempo que ele é um maníaco, porque ele tortura pessoas das formas mais bizarras e incoerentes possíveis, completamente desproporcional ao mal que as pessoas que ele está torturando fizeram, mas ainda assim é algo bem conciso, coerente com o que ele quer expor. E a atuação do Paul Dano, no geral, é algo sensacional, cara. É algo sensacional, porque o Charada, ele nunca bateu bem, tá? Em qualquer mídia, isso é canônico. O Charada, ele tem algum grau de autismo, se eu não me engano. Eu posso estar exagerando, posso estar errado aqui, mas se eu não me engano, o Charada, ele tem algum grau de autismo. Então ele é viciado, obcecado por padrões, ele é obcecado por coisas no lugar certo, coisas feitas de um jeito correto. Ele é muito metódico. E a atuação do Paul Dano, que combina choro com sons guturais, com caretas, caras e bocas e obsessões. Cara, é um show à parte. A atuação do Paul Dano, pra mim, é o único ponto fraco do filme, porque é pouco. Eu queria ter visto muito mais do Charada do Paul Dano. Não só das cenas que ele tá de máscara, das cenas que ele tá completamente exposto. Porque a relação dele com o Batman, a forma como ele interage com o Batman é magnífica. É algo que te faz brilhar os olhos. Tudo isso, de novo, o Matt Reeves ele conseguiu em 3 horas estabelecer o Batman, a Mulher Gato, o Gordon, o Charada, criar toda criar todo um evento, todo um universo. E ao mesmo tempo te instigar a querer ver mais, a ponto de tu sair da sala do cinema pensando, pô, mas peraí, volta, eu quero mais, eu quero ver o que vem a seguir. Cara, isso é muito cativante. Ainda mais que, de novo, é o Batman, sabe? É um super-herói que é extremamente famoso, é um dos maiores heróis do mundo, junto do Homem-Aranha e do Superman. E o cara não foi pra abordagem de um super-herói porradeiro. Ele poderia, se ele quisesse, que ainda assim daria uma boa grana, porque o Batman é extremamente popular, mas ele foi por um lado mais intimista. Ele focou na criação de um Batman detetive, lidando com um Nêmesis
que é tão inteligente quanto ele, talvez até mais, e vai trabalhando isso, vai construindo isso, vai orquestrando o que começa como um mero crime, vai tomando proporções cada vez maiores até chegar até chegar num ápice completamente irreversível que te deixa completamente claustrofóbico, tentando descobrir como que vai se livrar dessa situação. E aí no final, quando tu pensa, pô, ok, e agora o que o Batman vai fazer? Ele vai se tornar o símbolo de vingança? Ele percebe, não. É exatamente aqui que eu tenho a chance de me tornar o verdadeiro herói. É aqui que eu percebo a mudança que eu tenho que fazer na minha vida. Eu não posso ser só o cara malvadão que bate em pobre. Eu tenho que ser símbolo para as pessoas. Tá, ok, a gente foi devastado, deu tudo errado, a cidade foi pro cacete, mas eu tô aqui. Eu vou ajudar as pessoas. É isso que eu tenho que fazer. Eu não posso ser só o cara que bate em bandido à noite. Eu tenho que ser mais do que isso, eu tenho que ser um símbolo de esperança para as pessoas. O cara conseguiu apresentar em 3 horas uma origem, um arco de evolução do Batman, adaptando o Batman Ego, o Charada com assassinatos pontuais e com um senso de necessidade de ser importante igual ao Longo Dia das Bruxas. A relação do Bruce com o Alfred também é outra coisa que eu esqueci de pontuar, que é muito bem trabalhada, porque o Bruce aqui ele tá tentando rejeitar o Alfred, porque ele tem medo, ele finalmente percebe que ele tem medo de se aproximar das pessoas, e isso vai sendo trabalhado também ao longo do filme, até ele chegar num ponto em que ele decide que ele pode construir laços entre pessoas, e que ele vai ser capaz de impedir que essas coisas aconteçam de novo. O medo dele pode ser contornado. Cara, é um filme incrível, realmente tem muitas camadas, tem muitos subtextos, tem muitos núcleos sendo orquestrados ali dentro da história de uma forma magnífica, que não se atropela, não se perde na proposta. Todos os arcos são abertos e fechados na mesma intensidade, na mesma proporção, no mesmo ritmo. Não são várias histórias que vão sendo abertas e é isso, ele não sabe como construir. O Matt Reeves sabe exatamente onde ele quer abrir e onde ele quer fechar a história. Então, cara, esse filme ele é perfeito, na minha opinião. O único defeito realmente é que eu queria ter visto muito mais do Paul Dano, e eu acho que foi um pequeno, não desperdício, porque obviamente ele vai retornar futuramente. O fim do Charada deixa bem claro que ele vai voltar futuramente, mas eu queria ter visto um pouquinho mais dele. A nota que eu dou pro filme é um 9.8, né, porque o quesito adaptação é algo excelente. O Batman inexperiente, pra mim, é o primor do filme, junto com o Charada, porque pela primeira vez não é um Batman sabe tudo, com respostas prontas e solução pra todos os problemas. E a gente vê o Batman realmente tentando descobrir as coisas e não conseguindo. E ele, quando consegue, ele tá atrasado. Então é algo bem impressionante. Como eu falei, a adaptação de Batman Ego, Longo Dia das Bruxas, Batman Ano 1 e Batman Terra 1 é muito bem feito. Elementos específicos são incorporados nessa história, criando algo completamente novo, algo completamente diferente do que se foi visto anteriormente. Ao mesmo tempo que não é algo criado do zero, entendeu? Ele incorpora elementos, cria algo novo, mas não é algo que te causa estranheza. O Robert Pattinson como Batman não fica esquisito, não é algo que destoa do Batman, porque a proposta não é ser um Batman estabelecido, a proposta é justamente um Batman novato. Então, pra premissa, o Matt Reeves acertou demais. Demais. Eu tenho a breve sensação de que eu falei e não falei nada, mas é porque essa crítica é sem spoilers. Eu tô tentando ao máximo contornar spoiler, tá bom? E me desculpa se eu soltar algum sem querer. Foi mal, eu não tenho muita noção de onde exatamente é spoiler ou não. Então me desculpa se eu acabar tendo dito alguma coisa sem querer, beleza? A crítica de hoje vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, de clicar no sininho para receber notificação, ok? Compartilha com os amigos também, que me ajuda demais. E é isso. Vejo vocês ainda essa semana, até a próxima aí, tchau!